Boa tarde, H. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estarmos juntos, não é, H? De novo aqui no meu quadro. Você de volta aqui comigo, trazendo dessa vez um convidado especialíssimo. Dr. Tiago Almeida, especialista em Direito Societário, mestrando também no tema aqui para todos os ouvintes da nossa região oeste. E vamos falar sobre o crédito tributário. Muitas vezes esse tema que parece tão distante da realidade de muitos ouvintes é um tema recorrente e que é importantíssimo para a continuidade dos negócios, para a saúde financeira da empresa e para a perpetuidade dos negócios familiares. Para falar sobre esse tema e para falar sobre esse crédito que muitas vezes é escondido, está ali invisível das empresas, eu vou ouvir o Dr. Tiago Almeida. Primeiramente, doutor Tiago, muito obrigada por ter aceito esse convite, ter se deslocado de Brasília até a nossa região oeste para conhecer um pouco mais aqui das nossas riquezas, dos nossos atributos, dessa riqueza cultural e natural que é a nossa região oeste. E gostaria que, primeiramente, você se apresentasse aqui para nós, falasse um pouquinho quem é Tiago Almeida, o que ele faz e como ele pode contribuir aqui para a nossa região com esse tema tão importante para as empresas do Oeste. Primeiramente, muito boa tarde, doutora Zezete. Para mim é um motivo de grande honra estar aqui participando desse programa. Já venho acompanhando há um tempo o Oeste em Foco aqui na Band e queria agradecer também a atenção dos ouvintes e prometo que hoje vamos levar boa informação, tá bom? Boas notícias. Eu sou o Tiago, fui muito bem apresentado aqui por doutora Zezete. Sou advogado, sou também diretor da filial da Bahia, da Valestrar. A Valestrar é uma empresa de assessoria empresarial que ela é focada em traduzir para o empresário a complexidade tributária que pega no nosso país, né? E a nossa função é desmistificar e trazer oportunidades que muitas vezes a empresa não enxerga que tem. Tiago, quando falamos em crédito tributário, do que exatamente estamos falando? Olha, excelente pergunta. É bom para ter um ponto de partida, nós entendemos o seguinte, que o tributo que foi pago não necessariamente era exatamente aquele valor devido. Por quê? Porque a legislação tributária, ela passa por mudanças diuturnamente e também por diversas alterações no entendimento dos tribunais. Isso faz com que nas empresas, a contabilidade faz um bom trabalho de rotina, de emissão de guias, etc., mas muitas vezes há decisões nos tribunais, no STJ, no STF, ou alteração no entendimento da própria Receita Federal, que faz com que gere um crédito tributário para aquelas empresas. Então, quando falamos em crédito tributário, significa dizer que a empresa pode ter pago tributos a mais, ou seja, valores que ela recolheu indevidamente a maior nos últimos anos e que são créditos da empresa, são créditos próprios que ela pode recuperar e compensar com os tributos que ela teria que pagar daqui para frente. Doutor Tiago, muitas empresas chegam até as nossas bancas de advocacia ou chegam aqui até a rádio também, preocupadas com todas as nuances da reforma tributária. Ah, doutora, e agora o que eu vou fazer diante dessa reforma? Mais impostos, mais tributos para nós termos que pagar, já não basta toda essa oneração da folha fiscal, já não bastam todas as questões que nós temos, a folha de salários, tudo que nós temos que contribuir para o fisco e para o país, e agora essa tributação só vai tirar mais dinheiro dos cofres da empresa. Nesse momento, falar sobre recuperação de créditos, falar sobre compensação de créditos, sobre esses créditos invisíveis que as empresas têm, seria uma solução? Seria algo que poderia trazer uma tranquilidade financeira para a empresa? Fala um pouquinho sobre essa nuance da recuperação de créditos, dessas compensações de crédito e os prazos que os ouvintes precisam se atentar para poder ir atrás desses créditos tributários. Excelente pergunta. O que acontece com a reforma tributária, né, que já é uma realidade, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo, há um aumento na pressão para que as empresas tenham mais previsibilidade, tenham mais profissionalismo do ponto de vista fiscal e que aproveitem as oportunidades enquanto as janelas estão abertas. Por exemplo,
falando em reforma tributária, temos já um cronograma definido, que a partir de janeiro de 2027, ou seja, menos de 6 meses, não vai mais existir PIS e COFINS. Eles serão substituídos pela CBS. Então, a Receita divulgou, inclusive essa semana, oficialmente, as empresas que tenham interesse em constituir créditos referente a PIS e COFINS, elas têm até 31 de dezembro para poder constituir. Ou seja, 6 meses. Nós já estamos em junho. Nós só temos aí 6 meses para o ouvinte que está nesse momento atento à rádio se atentar para a questão do PIS e COFINS, né, da recuperação desses créditos, se atentar para a questão da compensação tributária. Mas desculpa, doutor Tiago, pode continuar. Nada. É interessante dizer que essa revisão na base de cálculo do PIS e COFINS é fundamental para que as empresas tenham ali a constituição do seu crédito e possam permanecer mais competitivas no mercado, né? Basta dizer, por exemplo, e aqui parece que há uma coincidência, que no último dia 19 de maio, então muito recente, né? E aqui talvez em homenagem à Bahia Farm Show, ou uma coincidência, o STJ acabou de julgar um assunto sobre PIS e COFINS de uma fábrica de biodiesel, né? Que adquire a soja em grão. Então, assim, é mais uma das múltiplas situações que temos de alteração na jurisprudência ou alteração na legislação, em outras vezes, que terminam causando ali, oportunizando que as empresas tenham acesso a um crédito tributário que elas muitas vezes não sabiam que tinham. Bom, o empresário costuma olhar apenas para o faturamento e para as despesas, mas raramente enxerga os tributos como uma oportunidade aí de recuperação financeira, porque a maioria das empresas não identifica esses créditos. Olha, possivelmente seja uma questão mais cultural. As empresas talvez achem que esse tipo de trabalho seriam apenas para empresas multibilionárias ou empresas da Bolsa de Valores que teriam acesso a esse tipo de trabalho, e não é. Uma das missões da Valestrar, inclusive, é gerar essa desmistificação, né? São mais de 15 filiais pelo Brasil, justamente para pulverizar esse conhecimento e as empresas entenderem que é preciso que elas tenham acesso a isso para permanecer competitivas com outras empresas, né? Então, dados como o Dr. Zizete estava conversando aqui dos bastidores, eu estava falando que a Receita divulgou que há mais de 100 mil empresas com créditos constituídos. Esses créditos, tá? Que só vão até 31 de dezembro para constituir. Tem mais de 100 mil empresas que constituíram esses créditos numa soma que supera 140 bilhões de reais. Ou seja, muitas empresas já utilizam, mas outras, como você falou, realmente não entendem ainda ou não conhecem esse assunto, e é necessário que passem a entender. Doutor Tiago, o oeste da Bahia possui uma característica muito interessante. Nós temos uma região em que o agronegócio ele é pujante, crescente e movimenta toda a nossa região oeste. Mas para além do agronegócio, nós temos um comércio crescente, nós temos aqui o setor de atacados, de varejo, todo o setor, vários segmentos econômicos que são crescentes da nossa região e que movimentam a economia e o desenvolvimento da nossa região oeste. Nós falamos aqui que a nossa região oeste cresce 30 anos em 3. A gente pode dizer 50 anos em 5, mas podemos destacar o oeste da Bahia como uma das regiões mais promissoras do nosso Brasil. E aí eu puxo a sardinha sim para o oeste da Bahia porque ela merece esse reconhecimento e porque merece que nós tenhamos aqui a valorização necessária para uma região tão crescente economicamente. Mas quando nós falamos sobre isso, muitas empresas, muitas vezes, nem conhecem a realidade desses créditos, nem sabem do que se trata, nem sabem que podem ter uma solução embaixo do nariz, ali, e que pode, de fato, acabar trazendo a saúde financeira de volta para aquela empresa. Tantas e tantas empresas aqui, comércio aqui da Praça 24 Horas, aqui do nosso centro histórico, nós falamos tanto da valorização e da revitalização do centro histórico. Muitas empresas como essas podem se beneficiar da recuperação de créditos, desses créditos invisíveis, que muitas vezes precisa apenas de um diagnóstico, de uma assessoria profissionalizada para poder exatamente observar e analisar aquele crédito invisível e que pode salvar muitas empresas aqui do Centro Histórico de Barreiras, inclusive.
E trazendo a ponte e o gancho sobre isso, doutor Tiago, eu quero que você me fale, doutor, como as empresas podem fazer esse diagnóstico. Como elas podem, a empresa que queira se beneficiar desse serviço, queira entender um pouco mais sobre esses créditos tributários, o que ela deve fazer inicialmente? Olha, as empresas, que bom que você falou sobre o centro histórico e sobre o comércio daqui, né? A gente conversava nos bastidores, né, sobre as oportunidades para diferentes segmentos empresariais, né? Então, é importante, eu acho, destacar aqui para os ouvintes que há oportunidades de aproveitamento de créditos em relação a comércio, em relação ao segmento de indústria, em relação ao segmento de serviços também, né? Claro que vai variar ali o diagnóstico, e aqui já respondendo a sua pergunta, a empresa deve procurar uma assessoria especializada para fazer um diagnóstico e apurar a natureza e o valor dos créditos que ela pode ter direito. Isso vai depender muito do regime de tributação da empresa, por exemplo, se ela é do lucro presumido ou do lucro real, ou qual o segmento que ela está, quanto tempo tem essa empresa, como ela vinha recolhendo os seus tributos, né? Então, só uma análise realmente individualizada tem que ser feita em cada empresa desta para poder se apurar se ela tem valores a receber e, olha, geralmente tem, tá? Geralmente tem nas apurações que fazemos. Bom, muitas vezes falta aí uma auditoria ou uma revisão financeira aí nas empresas para detectar esses créditos aí? Exatamente como a gente estava comentando, né? É preciso que haja uma assessoria especializada, porque o que acontece? Normalmente as empresas têm uma contabilidade que acompanha, tem um jurídico que acompanha nas funções mais rotineiras da empresa, no dia a dia da empresa, né? Então, uma assessoria especializada em análise fiscal, ela vai se aprofundar naquele segmento de empresa, no regime de tributação, na alteração da legislação respectiva ao longo do tempo, na alteração do entendimento jurisprudencial ao longo do tempo e verificar nessa janela de tempo, né, dos últimos anos, as oportunidades às quais essa empresa tem direito de aproveitar os créditos. Então, é preciso fazer uma análise individualizada e especializada que realmente faz necessário que se procure uma empresa especializada no setor. Acho especialmente importante nós abordarmos esse tema numa semana de Bahia Farm Show, porque nós temos aqui visitantes diretos e indiretos da Bahia Farm que são estimados em mais de 150 mil visitantes. Só hoje, nessa abertura da Bahia Farm Show, foram mais de 150 mil visitantes e durante toda a semana, de 8 a 13 de junho. Então, trazer esse tema para tantos empresários que estão aqui na nossa região oeste, estão hospedados, seja em Barreiras, seja em Luiz Eduardo, em toda a região circunvizinha, que vem aqui até a nossa região para falar sobre temas tão importantes do agronegócio, do comércio e tudo que acrescenta a nossa região oeste, é especialmente importante nesse momento. Trazer um tema que pode ser a solução para tantas empresas, um tema que é instigante e que precisa exatamente desse olhar mais aprofundado, desse olhar um pouco mais apurado, para apenas trazer uma diagnose, né? Um diagnóstico que, mais uma vez, é gratuito. É gratuito, pessoal. Então, vocês, ouvintes que estão aqui visitando a nossa região oeste, se atentem para esse tema, recuperação de créditos, aquele crédito invisível da empresa que pode salvar o seu negócio. Alô, alô, amigas empreendedoras de Barreiras. A associação que eu muito me orgulho de fazer parte. Também se atentem a esse tema que é tão importante para a nossa região oeste. Mais de 400 empresas, CDL, Núcleo Mulheres do Agro, todas aqui se atentando para a recuperação de créditos tributários. Então, estaremos na Bahia Farm Show de 8 a 13 de junho. Estaremos também com o Tiago Almeida e vamos estar nos painéis e juntas com vocês, cada uma de vocês, para abordar esse tema tão importante aqui para a nossa região. Doutor Tiago, quando falamos sobre agroindústria, quando falamos sobre segmentos econômicos que acabam tendo tantas oportunidades para recuperação de crédito, traga aqui para mim quais segmentos que são mais afetados, que podem se beneficiar dessa recuperação de créditos tributários.
Olha, como eu falei aqui, para todos os segmentos tem oportunidades, mas para responder bem a sua pergunta, o que acontece? O segmento da indústria, em razão da natureza, da aquisição de insumos, enfim, você tem geralmente valores mais expressivos a se creditar, né? Notadamente em relação às agroindústrias, né? Que o agronegócio é a grande potência que move o Brasil e a Bahia também, claro. E o que verificamos, doutora Zizete, é o seguinte: as empresas familiares, a maioria delas, tem crescido muito em faturamento, em expansão de território, de área, em expansão, inclusive, de tecnologia aplicada ali à produção, que aumenta a eficiência da produtividade, etc. Mas é necessário também que haja, e aqui só fazendo parênteses, tá? Empresa familiar não é problema, tá? Ela pode ser a solução, inclusive. A grande questão é necessário profissionalizar e ter ali, claro, um arcabouço técnico, uma assessoria especializada para que a profissionalização não se restrinja à produção, à tecnologia, e também a uma gestão fiscal. Então, para agroindústrias daqui do setor do Oeste, eu acredito que onde poderíamos encontrar certamente os maiores valores. Eu acabei de dar um exemplo do dia 19 de maio, que o STJ julgou, era justamente um caso de fabricante de biodiesel que adquire soja em grão, né? Então, adquire ali com isenção ou alíquota zero e vende tributado. Eu não vou entrar no juridiquês para não confundir o pessoal, os ouvintes, mas é um dos exemplos que temos, e temos muitos, em relação às indústrias, notadamente em relação à aquisição de insumos. Bom, dependendo aí do enquadramento da empresa, pode surgir oportunidades relacionadas aí aos tributos federais, estaduais e municipais? Exatamente, exatamente. No exemplo que demos agora sobre PIS e COFINS, são contribuições que têm de natureza federal, né? Elas têm a competência federal e é geralmente onde tem os maiores valores, mas temos diversas outras oportunidades também para verificar em relação ao estadual, principalmente também. Ouvintes, o que eu... Pode tocar. Então tá. O que a gente precisa trazer aqui de consciência para os ouvintes é que, assim como o planejamento sucessório, assim como o planejamento patrimonial, é importantíssimo que o empresário ele tenha a gestão tributária como parte fundamental para a saúde financeira da empresa e para a continuidade dos negócios familiares. Então, trazer um tema tão importante como a recuperação de créditos, como esses créditos invisíveis da empresa, é essencial para que a empresa ela possa respirar e para que ela possa continuar os seus negócios. Então, aqui agora, agradecer a você, ouvinte, que está até agora ouvindo o nosso programa. Agradecer a todos vocês que estão aqui visitando a nossa região oeste, especialmente nesse período de Bahia Farm Show, e dizer para todos vocês que esse tema é importantíssimo para que você possa recuperar a sua empresa e para que você tenha a saúde financeira necessária para garantir a continuidade dos seus negócios familiares. E agradecer a você, Dr. Tiago, por estar aqui presente, falando de um tema tão relevante para os nossos ouvintes, para os nossos empresários e para que a nossa região oeste ela possa aqui se alimentar de um tema e de um profissional tão relevante e tão estudado e tão preparado aqui também para somar aqui para a nossa região oeste. Muito obrigada, doutor Tiago. Eu que agradeço a gentileza do convite, agradeço aos ouvintes, agradeço a toda a equipe aqui da Band, foi muito bem recebido. Espero ter tirado algumas dúvidas, né? E ficarei aqui uma semana em Barreiras aqui. Doutora Zizete vai ter que me aguentar? Uma semana bebendo da água do Rio de Ondas. Vai voltar. Será que ele volta? Ele vai voltar, porque diz que quem bebe a água do Rio de Ondas sempre volta para Barreiras. Mas ótimo. Não é, Fala aí, não é? É isso aí. Que ótimo. Quem sabe até morar, né? Quem sabe até morar. E aí agora vai depender da mulher, porque é a mulher que dá a palavra final, Então aí tem outro... A gente vai abrir uma filial aqui, né? Quem Urgente, sabe, né? aí é isso. Aí são outros kits. Será uma semana, desculpa interromper, mas será uma semana incrível de Bahia Farm Show. Estou ansioso para conhecer, né? Já baixei até o aplicativo para acompanhar todas as oportunidades, os painéis, e estar acompanhando vocês certamente será incrível. Eu agradeço o espaço, a oportunidade.
E só destacar que realmente o nosso papel é desmistificar, que não é um bicho de sete cabeças, que é uma análise que todas as empresas podem fazer, não só as empresas de bolsa de valores, etc. Para todas as empresas podem fazer, especialmente do lucro presumido, do lucro real, enfim. E é interessante saber se você não tem um crédito lá escondido, ao invés de tomar às vezes um crédito ali no banco a uma taxa tão alta, entregando garantias, né? Então, de repente, muito importante a empresa também verificar que ela tem prazos, né? E o direito não socorre aos que dormem. Verdade. Né? Assim, então, de repente a solução está embaixo do seu nariz. Então até dezembro aí, pelo menos para a questão de PIS e COFINS, tá, gente? Mas muito obrigado mais uma vez. Só para encerrar, qual a principal orientação para o empresário que nunca fez a revisão tributária? Olha, quem nunca fez, eu sugiro fazer o diagnóstico realmente com a empresa especializada, porque é fundamental que ele observe, como falamos, se ele não tem crédito próprio dele. Ao invés de tomar crédito de terceiro, que é o banco, né, há uma taxa de juros que hoje no Brasil a Selic é quase 15%, né, a questão de garantias tão difícil, os bancos cada vez mais exigentes nisso. Então, é importante a empresa ver se ela não tem um crédito, tá? Então, ela pode utilizar um crédito dela ao invés de tomar no banco, às vezes. Doutora, mais um Oeste em Foco. Tem spoiler, não? Spoiler, não. Eu vou deixar os spoilers nos bastidores, sabe por quê? Porque quando a gente cria expectativa, aí a expectativa fica dobrada. Aí os ouvintes vêm e perguntam, mas e aí, e aquele convidado? Então eu vou deixar no suspense, Mas o programa que vem promete também. Promete. E não vai ser um convidado, não, vão ser 3. Eita. Então, H, eu quero que você também esteja aqui na bancada. Estarei. E promete. Valeu. Mas agradeço a vocês, todos os ouvintes, e uma boa Bahia Farm Show para todos nós.